Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o canal Estude Comigo Brasil. Vamos fazer aqui a correção da questão aleatória número 74. Mais uma questão aí do Instituto Consuplan, que é diferente da Banca Consuplan, e a prova aplicada foi para o Ministério Público da Bahia, agora em 2023. O cargo foi o de assistente técnico administrativo. A questão que vamos corrigir agora foi da prova do tipo azul, questão número 21. A questão diz o seguinte: em uma determinada penitenciária, há 2 pavilhões. Um pavilhão contém detentos que sempre falam mentira, e no outro pavilhão há detentos que só falam a verdade. Um promotor de justiça visitou o presídio e conversou com 5 detentos: Antônio, Bruno, Cláudio, Daniel e Elias, que lhe fizeram as seguintes afirmações. Antônio afirmou: Daniel e Elias são do meu pavilhão. Bruno afirmou: todas as manhãs tomamos banho de sol aqui na penitenciária. Cláudio afirmou: Antônio é do meu pavilhão. Daniel afirmou: só tomamos banho de sol segunda-feira, quarta-feira, sexta-feira e sábado. Elias afirmou: Cláudio pertence ao pavilhão dos mentirosos. Sabendo-se que 3 dos detentos ouvidos pelo promotor pertencem ao pavilhão dos que falam a verdade, quais são os detentos do pavilhão dos mentirosos? A. Cláudio e Elias. B. Daniel e Bruno. C. Elias e Antônio. D. Bruno e Cláudio. E. Antônio e Bruno. Questão interessante, e às vezes me pergunto se tem algum tipo de manha para começar a responder essas questões. Quando a gente tem essas questões de uma pessoa fala que é verdade, a outra é mentira, a outra fala verdade, a outra fala mentira, tantas falam verdade, tantos falam mentira, sinceramente, não tem assim uma estratégia muito certa para você começar a resolver. Você tem que entender a questão, ou seja, você tem que escolher uma pessoa, colocar ela como falando a verdade ou não, e a partir daí você deduzir, verificar se você vai estourar o número de pessoas que falam a verdade ou não. Então essa é a estratégia, não tem muito para onde correr. Mesmo não havendo uma estratégia para você resolver, existe também aquele olhar de concurseiro, né, para resolver essa questão. Por exemplo, olhando nas respostas, a gente fica um olho na frigideira e outro olho no gato, né? Um olho no peixe e outro olho no gato. Então, olhando para as respostas, você nota que, por exemplo, Bruno aparece uma vez, Bruno aparece 2 e Bruno aparece 3 vezes na resposta como sendo do pavilhão dos mentirosos, que ele está querendo saber na resposta quem pertence ao pavilhão dos mentirosos. Então, um ponto para você começar seria você já testar Bruno, porque se der errado você já elimina 3 questões. Se der certo, vai ser uma das 3. Então, essa, digamos assim, é uma pequena dica para resolver essa questão. Então, eu vou considerar aqui que Bruno está falando, ele é do pavilhão dos mentirosos, então ele está falando a mentira. Todas as manhãs tomamos banho de sol aqui na penitenciária. Então, Bruno, ele vai entrar aqui como mentiroso. É o meu mentiroso número 1. Se ele é mentiroso, existe outra frase que Daniel fala. O Daniel fala o seguinte: só tomamos banho de sol segunda-feira, quarta, sexta e sábado. Bom, se Bruno é mentiroso, é provável então que Daniel fale a verdade. Ele fala a verdade. Então vou considerar ele como sendo o que está falando a verdade aqui, meu verdade 1. Se o Daniel fala a verdade, existe a afirmativa aqui de Antônio, que ele fala assim, Antônio, Daniel e Elias são do meu pavilhão. Se o pavilhão do Daniel é o pavilhão da verdade, Elias e Antônio também vão ser do pavilhão da verdade. Então aqui, verdade 2. Então, então a gente sabe que Daniel fala a verdade, Antônio está falando a verdade e Elias seria essa terceira pessoa. Lembrem que são 3 pessoas que falam a verdade. Então essa pessoa será o Elias. Elias fala a verdade. E o que o Elias está falando? Cláudio pertence ao pavilhão dos mentirosos. Então esse aqui está falando a verdade. Verdade 3. E ele falou que Cláudio é um mentiroso. E o que ele está falando? Que Antônio é do meu pavilhão. Não, Antônio não é do pavilhão dele, porque o Antônio é do pavilhão da verdade. Então, de fato,
Cláudio, nessas nossas condições aqui, ele é o mentiroso 2. Olha só, já encontramos uma possível resposta para a questão. Não sei se existiria outra combinação, mas se você chegou na questão e conseguiu separar dois grupos que falam verdade, verdade 3, verdade 1, verdade 2, e dois que falam mentira e bateu, então essa aqui é a nossa solução. Então, vamos lá ver as questões, as alternativas. Cláudio e Elias são mentirosos? Não, os mentirosos são Cláudio, tá aqui, e Bruno. Cláudio e Bruno. Daniel e Bruno não é. Bruno e Cláudio, Antônio e Bruno. Letra D. Então, eu resolvi começar chutando que Bruno era mentiroso e, de fato, uma das respostas é justamente Bruno sendo mentiroso. Resposta correta dessa questão, letra D. Ok? Existiria também, digamos que você não pensou aqui em olhar para as alternativas. Essa questão ela não está muito das mais complicadas. Por exemplo, você poderia ter começado pela seguinte frase, eu vou fazer até da cor verde. Você começou a ler a questão, Antônio, Daniel e Elias são do meu pavilhão. Bom, Antônio, Daniel e Elias não são 3 pessoas? Você tem um grupo de 3 pessoas que falam a verdade, então você poderia ter começado também com essa questão, escolhendo essa frase aqui como verdadeira. Então, ó, aqui eu vou escolher como verdade. Foi uma outra forma que eu comecei a resolver e também deu certo. Na sorte, pode ser na sorte, né? Pode ter sido uma sorte, mas aconteceu. Ó. Eu escolhi que Antônio, Daniel e Elias falam verdade. Então, se eu marquei aqui como verdade, eu vou considerar que Daniel fala a verdade. Então, eu vou lá em Daniel, ó, só tomamos banho de sol na quarta-feira. Então, aqui seria o verdade 1. Aí aqui seria o meu verdade 2. E se aqui é verdade, quer dizer que quem falou quem afirmou que todas as manhãs tomava banho de sol ia ser o mentiroso 1. Ok? E aqui ia ser mentiroso também. Então, estou seguindo uma outra lógica. E o Elias seria a verdade 3. Está aqui, ó, verdade 3. Cláudio pertence ao pavilhão dos mentirosos. Se ele pertence ao pavilhão dos mentirosos, Cláudio fala mentira. Então aqui a gente colocaria mentira 2. Antônio é do meu pavilhão. Não, Antônio não é do pavilhão e bateu com a verdade 1, que foi por onde eu comecei. Eu comecei por aqui. Então também seguindo esse caminho, eu ia chegar na mesma resposta, ao invés de ter começado como Bruno mentiroso. Ok? Vamos dar uma olhada no gabarito, né? Vamos lá aqui, ó, rapidamente. Essa foi a questão número 21. Questão 21, tá aqui, ó. Resposta correta, letra D. Então, fechou. Aí a questão 21, letra D, tudo correto. Obrigado a todos e até a próxima.